Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição deste dia 11 de fevereiro de 2022. Muito boa tarde, Silvério Cunha e José Faustino. Bem-vindos ao programa de hoje. Começamos com a notícia que marcou as últimas 24 horas, a detenção de um estudante de Engenharia Informática de 18 anos, suspeito de planear um ataque contra a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que vai ficar em prisão preventiva. Foi assim decidido já ao início da tarde desta sexta-feira. Nós estamos a gravar pouco depois dessa informação ter sido conhecida. Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. Acredito que tenha ficado também surpreendido com esta notícia de detenção de um aluno de uma universidade Não, que não tinha um fiquei. plano destes. Isto é, muito boa tarde antes de mais a todos. Eu não fiquei surpreendido neste sentido, fiquei surpreendido por ser inopinado e ser aqui à nossa porta, digamos assim, ser dentro de casa, em Portugal. A pessoa fica sempre surpreendida porque nunca esperamos que aconteça cá. Mas, evidentemente, que é um fenómeno que tem acontecido já em muitos sítios e em muitos países e, portanto, não é nada de novo. Agora, claro, a questão que se coloca, que eu tenho visto na televisão, inclusivamente, é as definições do que é que terá sido. É um deslocado, é uma pessoa com distúrbios mentais, é uma pessoa que tem distúrbios mentais e tem outro tipo de intenções políticas, ideológicas, religiosas, o que for. Enfim, ou é só uma pessoa que tem esse tipo de motivações. Bom, seja como for, claro, essas pessoas sofrem sempre uma sociopatia muito grande. Portanto, são pessoas que não querem saber dos outros. E uma notícia que por acaso até me deu um bocado de impressão e que eu vi na net esta manhã foi que ele teria declarado, mas isto é uma coisa que agora também não se pode dizer, digamos assim que é certo, que ele teria declarado que gostava de ter a experiência de saber como é que se matava uma pessoa, ou se matavam pessoas. Isto fez lembrar, aliás, um caso que aconteceu em Madrid há muitos anos, de um rapaz de 17, 18 anos também, que chegou a uma fila de pessoas que estavam no autocarro numa rua de Madrid e de facto matou uma ou duas pessoas ali à facada. E foi apanhado, enfim, foi detido, foi apanhado, foi julgado, foi condenado, e a grande desculpa dele foi esta, é que ele via em jogos matar pessoas e queria sentir isso ao vivo, queria ter experiência disso. E foi a explicação que ele deu na altura, e na altura isso foi até largamente difundido pelos órgãos de comunicação social. Portanto, estes casos são casos que agora certamente as autoridades vão de ver o que é que se trata, o que é que não se trata. Eu, por acaso, não concordo é com um ponto. É evidente que estes casos podem ter motivações individuais e, portanto, não podem não implicar redes nenhumas, podem não implicar a colaboração de nada nem ninguém, porque também dizem que na net hoje em dia, nessa net profunda, há instruções para, enfim, se fazer uma bomba, há facilmente fazer tudo, comprar de forma discreta certos materiais e, portanto, pode acontecer que o indivíduo, aquele que chama lobo solitário, não é? Faça esse terrorismo por sua conta e risco sem ter nenhuma, digamos, especial ligação a nada ou a ninguém. Mas a verdade é que, no entanto, quando se diz, muita gente disse, já vi na televisão, não é um ato terrorista porque é um ato que não tem uma motivação, digamos assim, explícita. Eu digo assim, não, é um ato terrorista na medida em que causa alarme social e desestabiliza e que, de facto, se fosse levado a cabo, independentemente de ser rudimentar ao que parece, se fosse levado a cabo, podia traduzir-se perfeitamente em 2 ou 3 ou 4 mortes na calma. Porque, como sabem, uma pessoa que aprenda até a ver séries, inclusivamente, ou aprenda nesses sites esquisitos, como é que se mata uma pessoa com uma faca, sabe perfeitamente que com uma faca de uma certa dimensão se pode matar perfeitamente com 2 ou 3 punhaladas alguém. E, portanto, uma pessoa que faça isto, e aliás o que dizem é que a ideia era fazer explodir ou incendiar qualquer coisa, as pessoas fugirem da confusão, e na confusão facilmente são vulneráveis a qualquer tipo de ataque individual. Portanto, agora a questão, claro, como se costuma dizer, já temos dito aqui muitas vezes a respeito de tudo, vamos ver o que é que as autoridades sabem, o que é que elas apuram. Sabemos perfeitamente, portanto, que foi com a ajuda do FBI que realmente a coisa foi denunciada. Depois a Polícia Judiciária começou a trabalhar no assunto, começou a investigá-lo. Ao que parece, ele já estava localizado, fez lá o assalto à casa e descobriu tudo. Parece-me que há prova, não é? Porque o que encontraram não indicia nada de bom. O que encontraram provavelmente até só é a posse de materiais que estão proibidos, muito provavelmente, e portanto o rapaz é maior e vacinado, portanto é adulto,
e é, portanto, imputável do ponto de vista penal. E, por conseguinte, a não ser que se prove que é uma pessoa que sofre de distúrbios mentais, que, no entanto, obrigarão a tratamento compulsivo e, portanto, pode ser até internado ou qualquer coisa do género para receber tratamento, não é ficar em liberdade. Acontece que o que for, digamos, será. Nós estamos aqui à espera para ver e só nos próximos dias é que saberemos algumas motivações um pouco mais latas. Quem é, como o feitio. Dizem que era uma pessoa muito calada, que é costume também, diga-se de passagem. Agora, a única coisa que me leva a pensar que terá sido algo também um bocado meio estapafúrdio foi que, segundo se diz, a Judiciária apanhou comunicações num chat em que ele realmente anunciava com grande, digamos, por algum pormenor, anunciava esta intenção. Ora, um terrorista querer fazer isto bem não anuncia com a intenção previamente o que vai fazer, não é? Portanto, pode ser uma pessoa completamente desequilibrada. Agora, é um ato terrorista no sentido objetivo do termo, isto é, as vítimas que podiam existir são vítimas que efetivamente, se fosse concretizado um ataque destes, um incêndio, as pessoas a fugirem, podia haver até mortes só por causa disso, diga-se de passagem, a Faculdade de Ciências de Lisboa é grande, tem muita gente, e se isso acontecesse, evidentemente, era fácil matar na calma. Enfim, eu não vou dizer de meia dúzia de pessoas, porque não faço ideia, não sei como é que é, mas estou convencido que uma pessoa dessas sabe agir a esse nível. E, portanto, são pessoas que eu sustento também uma coisa para terminar, quero dizer o seguinte. Eu penso que estes terroristas, estas pessoas que procedem a estes atentados, como aqueles terroristas que fazem isso, quer em grupo, quer em nome de uma religião, quer em nome individual, uma pessoa pode fazer muito mal, e note-se aquele norueguês, o Breivik, por exemplo, que matou 77 rapazes e raparigas, foi só uma pessoa, e não estava ligado a nada, embora tivesse motivações próprias. Acontece que essas pessoas são pessoas que na verdade sofrem sempre um distúrbio mental qualquer, uma sociopatia, uma psicopatia qualquer, não têm empatia pelo ser humano, não têm empatia pelas relações humanas em geral, são pessoas associais, são pessoas que vivem num mundo muito deles, muito próprio, e são pessoas que também sentem por vezes, aquilo que eu chamo o grande perigo destes jovens, é que são pessoas algo vazias do ponto de vista dos valores, não é? E como são algo vazias, são pessoas que podem dar-se ao luxo de dizer assim, eu matei porque gostaria de ver como é que se faz. Quer dizer, se isto for verdade, como aconteceu nesse caso de Madrid, em que a pessoa quis passar do jogo para a realidade. E acontece que isso levanta muitos problemas agora, para terminar, a montante. Ou seja, deve haver jogos desses, por exemplo, acessíveis a qualquer pessoa. Deve haver jogos desse tipo que se vendem comercialmente e que ensinam a fazer, e que até permeiam, que incentivam a violência. Isso é uma questão que eu acho que a sociedade em geral, e não é só em Portugal, na Europa em geral, e no mundo ocidental pelo menos, enfim, no mundo todo, mas no mundo ocidental pelo menos, deve ser equacionado em termos, digamos assim, educativos. Por uma razão, porque a violência existe, sabemos que existe, mas ela não tem que ser nem incentivada, nem programada, nem mostrada como se fosse um divertimento. Uhum. E esse problema é uma questão de civilização, e a nossa civilização parece que, a esse ponto de vista, em vez de avançar, até com a high-tech toda, só produz malefícios. E, Nós, à portanto, hora é que, isso que eu acho. uhum, à hora que gravamos o programa, ainda não temos muitas mais informações sobre o que é que foi encontrado nas buscas realizadas pela polícia. Existem diversas informações, umas complementares, outras contraditórias. O certo é que, como já aqui dissemos, a polícia terá encontrado armas brancas e material certamente que poderia ser perigoso ou útil Incêndios também. para a prática de crimes violentos. José Faustino, e na tua visão, ficaste surpreendido com esta notícia? Boa tarde. Não, eu ando surpreendido é porque isto não acontecerá há mais tempo em Portugal. Temos tido uma sorte extraordinária porque, como sabemos, vivemos aqui quentinhos, morninhos, fofinhos. Andamos aqui que é uma maravilha, num país que é uma maravilha. Ai, o perigo das armas. Ai, o exército. A segurança nacional, o que é isso? Ah, isso é uma série da Netflix. Não, isso é lá nos Estados Unidos. O quê? Os Estados Unidos? Ah, não, o imperialismo, não, e tal. Andamos nisto, andamos nisto. Mas há males que vêm por bem. Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre os ataques cibernéticos, e isso foi um aviso à navegação. É pena que tenha havido prejuízos, mas há uma coisa, apesar de tudo, Portugal, há quem diga que Portugal é um país abençoado por Deus. Quem acredita e tem essa fé,
acredito. Eu começo a acreditar também. De facto, está aqui qualquer coisa que nos safa destas coisas. Porque eu leio isto como um aviso. Isto é um aviso à navegação. Felizmente não morreu ninguém até agora. Espero que não morram. Mas abram a pestana, como se diz na gíria. Primeiro, de onde vem o aviso? Do imperialismo americano. FBI. Olha, se fosse da CIA, havia de ser lindo, ou do outro, do NSA, como é que se chama a outra agência, havia de ser linda a conversa e o barulho que aí havia. Não, foi do FBI. Porquê? Porque os Estados Unidos levam a sério a questão de segurança nacional. E ouvem os outros, e eu tenho aqui dito, e ainda bem que ouvem, da minha parte estão autorizados. Ouçam à vontade. Os chineses e os russos não estão, não os autorizam. Não tenho outro remédio se eles me ouvirem, e ouvem. Mas os americanos, da minha parte, estão autorizados. E bem hajam por ouvir, porque ouviram e avisaram a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária não tem culpa nenhuma, porque imagine-se que a Polícia Judiciária ou o SIS, que diz, a gente queremos aqui um serviço e precisamos gastar 3 ou 4 milhões em equipamento para escutar e para saber o que é que se passa na internet em toda a sua amplitude. E logo dizem que é dinheiro para atirar ao mar, enfim, e coisas que não servem para nada. Pois veja-se bem, que vergonha. O FBI, que é uma espécie de polícia judiciária americana federal, é que detectou a intenção deste alegado terrorista e comunicou à polícia judiciária. A polícia judiciária, naturalmente, que é composta por profissionais, tratou do problema e pôs cobro a este perigo que ali estava e que agora o sistema judicial julgará e tratará da forma que melhor parecer. Ser ou não ser terrorista é alegadamente terrorismo. O que não é terrorismo foi o assalto à Academia do Sport. Isso não é terrorismo. Porque eles foram lá concretamente para dar na cabeça dos jogadores quando estavam a ter maus resultados. O que este rapaz se preparava para fazer, alegadamente, era matar colegas numa universidade, lançando o terror e o pânico na cidade. Isto é terrorismo. O vizinho que entra na casa do outro e que eventualmente mata o vizinho porque está zangado não é terrorismo. É um crime, mas não é terrorismo. Terrorismo é uma pessoa que não se sabe com que motivação, nem interessa a motivação para o caso, e com um carro atropela aleatoriamente 30 ou 40 pessoas que estão na rua e, portanto, lançando o pânico e o terror. É por isso que é terrorismo. Isto é terrorismo. Portanto, vamos, este fofinho, esta análise fofinha que temos a mania de fazer, tem que acabar. E temos que começar a pensar que existem armas, que elas estão à venda, explosivos e o diabo a sete, para quem tem maus instintos. Para os bons cidadãos, não, esses estão proibidos. As armas, eles aprendem, diz o professor Silvério Cunha, que eu estou a dar razão. Os jogos de vídeo estão abertos. Pois estão, não há ninguém que explique o perigo deles estarem abertos, não é? Portanto, o perigo não é uma arma, é não saber trabalhar com ela e não ter acesso a ela. Porque essa conversa fofinha das pessoas não terem direito a defender-se é treta. Eu sou completamente de acordo que as pessoas tenham direito a estar armadas, não tenho dúvida nenhuma. Já expliquei porquê. Porque o bandido, nessas circunstâncias, neste momento tem quase a certeza, a 95% ou 99%, que o outro não está armado. Mas se houvesse licença de uso e porte de arma para as pessoas estarem armadas, ele não tinha a certeza. Pode estar e pode não estar. E até pode manejar aquilo melhor do que ele próprio. Portanto, havia mais cuidado. Portanto, não venham com conversas e nos Estados Unidos é assim e é assado. É nos Estados Unidos, é na Suécia, é na Noruega, nos países desenvolvidos, toda a gente pode ter armas. Portanto, não venham dizer que eu sou violento e não sei o que não sou. Nem me dê bem na tropa, é coisa que não gosto muito. Agora, que o conceito de segurança nacional, que de uma vez por todas entra na cabeça desta gente. Que entra na cabeça desta gente. Portanto, é fundamental haver um bom serviço de inteligência de informações, interno, externo, bem articulado, como já houve, esfiado pelo saudoso general Pedro Cardoso, que desde tem alma em descanso, que era um homem competentíssimo nessa área e que nunca mais vi uma coisa a esse nível. Lembro-me de outros que também já desapareceram, e onde tive até a ocasião de participar em algumas conferências sobre segurança nacional, que eram pessoas que pensavam todas estas coisas, e ainda há oficiais e generais do exército, almirantes, e gente que pensa essas coisas. Ainda agora, o famoso almirante das vacinas, como é que se chama? Ajuda-me lá. O Gouveia Melo. O Gouveia Melo apresentou um plano extraordinário de defesa a nível da Marinha, quer dizer, é uma coisa até dá gosto a gente ver.
já alguns começaram a rir, mas o homem está à espera da guerra, o fofinho, não acontece nada. Portanto, felizmente há gente que ainda pensa na defesa e na segurança nacional. Portanto, isto tem que se pensar, tem que se acautelar este tipo de situações. Isto não é brincadeira nenhuma. Mas eu não sei o que é que está por trás deste alegado terrorista, mas é necessário saber o que é que pode haver por trás. Porque essa conversa dos distúrbios mentais é uma conversa, para mim, muito ligeira e muito simples. Temos que ver o que é que provoca os distúrbios mentais. Pode, quando mais não seja aquilo que o professor Silvério Cunha estava a dizer, podem ser os jogos de vídeo. Mas se são jogos de vídeo, então tem que se atuar sobre os jogos de vídeo e sobre a cultura que estamos a dar às nossas crianças e às novas gerações. E um doente, vamos ver se nos entendemos, um doente mental ou outro qualquer, o melhor tratamento para a doença é a sua prevenção. Isso é o melhor que pode haver. Portanto, é até aí que se tem de ir. Então, é até aqui que tem que ser. Porque não é agora, de repente, é muito sossegado, não sei o quê, no intervalo limpava as unhas com uma faca, com uma arma de mato, e pateri, até aí ninguém suspeita, ninguém sabe nada, é preciso vir o Camon, o América lá dos States, do FBI, compartilha lá, cuidado, há um cara, os Camon, os tais bandidos imperialistas. As pessoas quando falam de certas coisas, temos que começar a pensar a sério. Isto é muito sério. Podemos morrer, pode morrer gente nossa, pode morrer os nossos filhos, nossos netos, isto é sério. E sobre este assunto, fazer a ponte para o próximo, que é o ataque informático à Vodafone, que afetou 4 milhões de clientes desta empresa e revelou que a rede, que as redes de telecomunicações estão vulneráveis a um ataque pirata. Bem, durante 1 hora esta rede esteve totalmente inoperacional, depois começou a ser recuperada devagar, primeiro com os sistemas mais básicos, depois com os mais avançados, mas demorou mais de 24 horas a ser reposta. Silvério Cunha, este foi mais um ataque desde o início do ano, já houve vários, houve este da Vodafone, antes a Cofina, a Empresa, agora houve outro quase num aspecto mimético ao grupo Germano de Sousa. Têm existido vários, e há notícias de que nos países ocidentais têm existido vários ataques deste género desde o início do ano. Pois, hoje até ouvi uma notícia no órgão de comunicação social que haveria também, no caso da Vodafone, uma pista russa qualquer. Agora, a questão que se coloca é um bocado esta. Uma pista em quê, professor? Havia uma pista russa na questão do ataque à Vodafone. Agora, a questão que se coloca é esta, claro, a sociedade hipertecnológica em que vivemos cria, portanto, imensas oportunidades excelentes, mas ela está no seu início, e como está no seu início, ela naturalmente vai exigir, digamos assim, retificações à medida que se vai desenvolvendo, porque nunca se pode calcular antecipadamente tudo aquilo que pode acontecer com a sofisticação que as coisas atingem hoje em dia. Por um lado isso. Por outro lado, há uma ideia de que a sociedade tecnológica é tão boa em si mesma, que é tudo extraordinário, tudo aquilo que se faz, é tudo magnífico e maravilhoso. E, portanto, sucede que estes jovens, geralmente os hackers são pessoas jovens, e jovens hackers até podem, muitas vezes, por razões quase lúdicas, atacar, podem pedir resgates, podem estar a soldo de quaisquer interesses que tratem do assunto, podem, portanto, ser ameaças, que são sempre, em qualquer caso, ameaças. E o que é espantoso é que, de facto, podem ser ameaças que podem paralisar tudo. Hoje em dia uma cidade europeia, ou americana, ou canadiana, ou desenvolvida, é uma sociedade que, se houver um problema grave a esse nível, nós temos, enfim, problemas de proporções drásticas, não é? Podem ser drásticas, desde o abastecimento de água, desde a questão dos semáforos, do trânsito, enfim, as questões mais básicas, tudo aquilo que é básico para uma sociedade pode ser posto em causa precisamente pelas interferências na tecnologia, dado que hoje é tudo, enfim, está tudo devidamente, digamos assim, manuseado e modelado e recrutado pela alta tecnologia. Portanto, esse é o problema que se coloca aqui. Agora, é evidente que para isso também tem que haver aquilo que isto são jogos de tentativa e erro. Claro que a Vodafone agora vai emendar a mão e vai certamente arranjar e vai prevenir-se. Casa roubada, trancas na porta. Portanto, o que vai acontecer é isso. E o que vai acontecendo é isso. É que falta, talvez falte aqui, por exemplo, uma certa perspectiva
sobre o que são os ataques, sobre o que são os perigos da alta tecnologia nas sociedades. A perspectiva é muito importante e é uma coisa de que também não se fala muito hoje em dia, porque eu acho que há grupos que tratam do assunto e há mesmo quem escreva sobre o assunto, mas em geral é aquela velha questão que se põe sempre: as histórias más só acontecem aos outros. E, portanto, as sociedades humanas são muito assim, e são muito assim historicamente, não é só com a alta tecnologia, sempre foram assim. E como o que é mau só acontece aos outros, até acontecer, nós somos confiantes. Simplesmente, a tecnologia hoje põe um problema que é este, é que pode-se fazer qualquer coisa a partir de não se sabe de onde, não se sabe como, nem se sabe por quem, a não ser depois de uma investigação exaustiva. E isso pode ser feito com uma facilidade enorme, e era aquilo que nós há bocado em off estávamos a falar e que eu estava a defender, a ideia de que é tudo aparentemente tão simples que se tornou tudo demasiado complexo. Porquê? Porque as variáveis são imensas, são gigantes, e os remédios para evitar isso têm que ser arranjados. E eu sou convencido, portanto, que agora as empresas em geral, por exemplo, as instituições, vão naturalmente ter que arranjar formas de escapar a isso. Eu lembrava somente, em último lugar, o seguinte: eu não sei se foi verdade ou se foi ficção, mas eu penso que houve um caso em que foi verdadeiro, de um adolescente que entrou no Pentágono há muitos anos, quando a NET começou, entrou no Pentágono. E eu não acredito que o Pentágono estivesse na altura a pensar que as coisas não podiam acontecer. Podiam acontecer. Agora, o que acontece é que deve haver aqui possibilidades de muitas variáveis, e depois a ideia de que a automação resolve tudo, faz com que se resolva tudo dentro dessa caixa da automação. E aí é que pode acontecer problemas muito, muito graves. Quer dizer, eu acho uma maravilha tudo aquilo que posso utilizar, mas na verdade pode acontecer qualquer coisa de muito mais grave. E eu julgo que é a aprendizagem, e com o tempo, naturalmente, que as sociedades vão aprendendo e vão criando os mecanismos de defesa. Agora, que isto vai estar para durar, está. Que vai haver ataques mais graves até, acho eu que vai. Se pensarmos que hoje até uma central nuclear, por exemplo, é regida por computadores, etc., portanto, toda a precaução, o princípio de precaução deve imperar aqui, e esse princípio de precaução levanta por si também outros problemas ainda. Portanto, há um problema de hipercomplexidade nestes assuntos. E, portanto, eu julgo que, de facto, o caso da Vodafone é mais um caso, entre outros, que estão a acontecer, e eu atrevo-me a concluir dizendo que outros vão acontecer ainda, mesmo cá em Portugal, antes de se Bem, tomarem medidas globais. sobre estes ataques hackers que aconteceram aqui em Portugal, falamos deste concretamente da Vodafone, José Faustino, foi um ataque que deitou abaixo completamente uma de 3 redes móveis no país e que afetou muitas empresas. É um alerta, já tinham existido vários, há alertas da União Europeia, da Comissão Europeia, por exemplo, para que se tenha um plano conjunto contra o pesadelo do ciberataque. E aqui, como é que analisas este acontecimento? Não, eu sabia que os responsáveis políticos andavam deslumbrados com o digital, completamente desvairados da cabeça, e também sabia que grande parte das coisas que se fazem a nível de software que é feito por rapaziada, por miúdos, gente nova, rapaziada. Aliás, eu tenho um telemóvel grande como aquele que as pessoas têm, parece um tijolo, com espaço que se farta, e depois tem botões que tem que ser quase com a unha, porque portanto, é feito por miúdo. Tem os dedos pequeninos, está habituado, tem estrela para fazer aquilo, escrevem com os polegares e tudo isso. Portanto, aquilo é feito para miúdos. O que eu não sabia e desconhecia completamente é que as pessoas responsáveis por redes de telecomunicações também eram miúdos. Pelo menos ainda com corpos de homem, mas com mentalidades de miúdo. Porque este ataque à Vodafone, eu fiquei pasmado, estou em estado de choque. Portanto, eu, que sou um boçal em termos digitais, sou capaz de paralisar uma rede. Nem é preciso, professor, não é preciso ir à internet, eu explico. Vou já explicar agora em direto e a cores. É fácil. Eu não tenho aqui, mas podia ir ali buscar. Basta uma faca de cozinha, tamanho razoável, localizar o indivíduo que tem acesso ao sistema, mete-se a faca no pescoço da criatura e pede-se-lhe o cartão. E ao mesmo tempo os códigos todos. E depois pede-se a um indivíduo com jeito informático e anda por ali nas calmas usando o código do outro e destrói tudo. Espantoso. Eu pensava que isto não era possível. Qualquer dia, vem-me dizer que um miúdo de 15 anos conseguiu disparar 3 mísseis americanos e 2 russos
porque conseguiu apanhar o sistema do presidente dos Estados Unidos e do Putin. Eu já não digo nada. Isto para mim é espantoso. Como é que clonando um cartão e com os códigos se pode entrar? Quando a mim me exigem para fazer determinados pagamentos, por exemplo, na rádio, tem que ser naquele computador, tem que ser naquele PIN, tem que ser... PIN não, ajuda Matias, como é que é Sim, há um código de acesso. Os códigos, aquilo tem um nome, mas como é que se chama? Do IPs, ou que é... Pronto, de um código dos computadores. Sim. Tem que ser aquele computador, não pode ser de outro computador. Então, há um indivíduo, ou dois, se foi eu, ou mais, que tem acesso de qualquer lado na rede a tudo dentro de uma rede de telecomunicações. Está tudo maluco, peço imensa desculpa. Portanto, tem que haver, não é firewalls. Os meus conhecimentos são rudimentares, com certeza, mas tenho alguma noção de como é que isto funciona. Não é o sistema de impedir eletrónico. Tem que haver um impedimento analógico, não é digital. Há certas coisas em que se tem que estar numa bolha para tratar delas. Eu sei, alguns me estão a ouvir, olha, o burro, o ignorante. Eu sei que a internet foi inventada por muitas coisas e uma delas porque permitia, por questões de segurança nacional, ativar o sistema de segurança, inclusivamente o disparo de mísseis através de uma rede universal que ninguém sabia onde estava. Tudo bem. Mas não pode ser com um cartão simples e com codificações simples. Tem que haver uma comunicação entre uma coisa e outra com muita segurança, com algoritmos a disparar códigos de um lado para o outro e, preferencialmente, com mais do que uma ou duas pessoas metidas pelo meio. O presidente americano, para disparar os mísseis, não o faz sozinho, também com ele, sem ele também não fazem, mas sempre precisas mais pessoas. Ora, isto tem que haver sistemas de defesa extremamente seguros, isto não pode ser uma brincadeira, não é o facilitar, quer dizer, então mas a pessoa que é o administrador do sistema está em casa, entra ao trabalho e pode entrar. Não pode nada. Tem que levar uma espécie de uma parte, fala um leigo, bem entendido, pode trabalhar nela, pode entrar num sítio, mas não pode entrar no resto. Não pode, à distância não pode, só nas instalações do sítio, tem que ter lá, não pode ser em teletrabalho. Curiosamente, no sítio onde mais possível parece poder-se trabalhar em teletrabalho, não se pode trabalhar em teletrabalho. Porquê? Por questões de segurança, como é óbvio. Eu fico pasmado com isto. Bom, sobre os ataques, portanto, isto não é preciso grandes tecnologias para entrar. E agora, esta gente está apetrechada. Eu divido este tipo de agressões, portanto, é a altura, como alguém defende, não sei se o Almirante também defende, acho que sim, é a altura de criar, se calhar, um ramo próprio para isso, para a guerra cibernética, para estar preparado nisto. O país já se está a preparar para isto e é preciso estar preparado e eu já explico melhor porquê. Eu, para mim, atribuo este tipo de ataques, vamos chamar informáticos, a três tipos, a três níveis. Um é uma brincadeira quase de rapazes para atingir uma bandeira, quer dizer, eu consegui entrar no sistema do Ministério das Finanças. O que é que ele fez? Marcou uma bandeira e marcou lá um sinal e coisa, pronto, e exibe aquela medalha e consegui furar e tal. Por vistos não é muito difícil fazer isso. É o mais inofensivo, mas de qualquer forma não deixa de ser crime e tem que ser prevenido. Porque nós estamos a falar da segurança dos nossos computadores pessoais, não de coisas pequenas, de coisas muito mais importantes. Depois há um outro nível que é o banditismo. E eu digo-vos uma coisa, quero aqui fazer um parêntese. Eu, se fosse candidato a bandido, se estivesse mais novo e me quisesse virar fora da lei, eu escolhi o ramo da informática. É extraordinário, tem com estas seguranças que aqui há, isto é dinheiro em caixa. Entra-se com um bocado de habilidade, entra-se com facilidade, depois é fazer chantagem, é pedir resgates. Ganhou o dinheirinho e vai-se fazendo aquilo, que é o que está a acontecer. Ou seja, há quadrilhas de bandidos que atuam tomando conta de determinados serviços e determinadas redes, em que depois pedem um resgate. A coisa mais simples, do rapto de alguém, da filha de alguém ou filho de alguém importante, e que depois pede um resgate, um bem de valor, qualquer coisa. Portanto, o normalíssimo agora com meios digitais. Portanto, não há nada de novo até aqui. Bitcoins. Pois, em Bitcoins também não há nada de novo até aqui, porque é uma forma diferente de não ter rastro. Se o dinheiro já não tem rastro, até o dinheiro digital ainda menos rastro tem. Portanto, não há nada de novo, professor, eles nem inventaram nada de novo. Há uma evolução, a evolução é que é a tecnologia, mas o modus operandi é sempre o mesmo. E agora há aqui uma última questão, que é uma teoria minha, que eu peço imensa desculpa,
mas como interessado e preocupado com estas questões da segurança nacional, eu vou aqui arranjar um barbicacho ao professor Silvério Cunha, porque ele vai tomar nota, certamente, e vai pôr a rapaziada dele lá na universidade, rapaziada no bom sentido, a estudar estas coisas. Porquê? Quando um país queria retaliar com outro, sem entrar em guerra com ele, até hoje havia duas maneiras de o fazer. Ou por uma via chamada diplomática, portanto, através da diplomacia, ou por via económica. Precisas do meu petróleo, pois eu não te vendo. Eu preciso do teu ferro, pois eu não te compro. Vou ao outro lado. Eram estes dois mecanismos que havia. Foi experimentada uma coisa diferente, na área já do terrorismo e tudo isso, o ataque às Torres Gêmeas de Nova Iorque. É um ato de guerra, portanto, há uma organização terrorista internacional que entra através de guerrilhas de infiltração, em técnicas de guerra perfeitamente conhecidas, e consegue praticar um ato de guerra dentro do território do inimigo deles. Mas agora levanta-se uma nova perspectiva, que é um ato de guerra sem declarar a guerra. Portugal não pode invadir a Espanha. A Espanha corta a água a Portugal. E Portugal não pode ir com uma coluna de artilharia, com um obus de artilharia, dar um tiro ali na Gran Via, em Madrid, e ir para trás, e pronto. Ou daqui disparar qualquer coisa e dizer, aguardo de guerra. Cortaram-nos a água, agora tomem lá que é para aprender. Portanto, isto entra em guerra, uma declaração de guerra entra-se em guerra. Ora bem, as novas tecnologias, os novos meios informáticos e a internet permitem-nos fazer uma coisa nova. Esta é a novidade, é a minha teoria, o meu contributo para o desenvolvimento destas coisas, que deixo aqui este desafio ao professor Silvério Cunha, que é, isso penso que já está a acontecer, um país pode ter um ato de guerra com o outro sem estar em guerra com ele. Por exemplo, Portugal vendeu aos chineses, à China, a EDP. A EDP é chinesa. Portanto, quando não há um cumprimento do contrato, e tem havido vários, em que se lançam mais taxas, não se paga aquilo que se devia pagar, e por aí. Portanto, o Estado chinês está zangado, isto é uma suposição, um exemplo académico apenas. Está zangado e, como retaliação, atira uma rede de telecomunicações abaixo, por exemplo. Sem estar em guerra, não fomos nós. É um ato clandestino, uma operação que havia, também houve. Eu digo que isto é novo, de certa forma, não é. É nova, sem necessidade de meios materiais, quer dizer, sempre houve, por exemplo, os israelitas tentaram e conseguiram com êxito raptar nazis para os julgar em Israel. Portanto, aí há uma incursão, há um ato clandestino, é um ato de guerra contra o país, mas semelhante. Aqui pode haver mesmo um ato de guerra sem estar em guerra. Isto é extremamente perigoso. E eu acho que os homens da ciência política, como é o caso do professor Silvério Cunha, que deviam estudar esta situação e que devia alertar os tais pensadores fofinhos e de politicamente correto para pensarem nestes possíveis ataques, inclusivamente de aliados nossos. Eu falei da China, posso falar da Rússia, mas pode vir de outro lado qualquer. Quiçá de Espanha, por exemplo. Estamos a falar no campo das exposições. Muito Não quero bem. aqui ofender ninguém, nem lançar o alarme. Fica esse Isto alerta é um caso muito sério. Em resumo, mais uma vez, atenção às questões de segurança nacional. Segundo, temos de nos preparar para a defesa e, eventualmente, para o ataque cibernético, porque temos Marinha, Exército e Força Aérea. Agora precisamos de forças digitais. Ora, sem deslumbramento. Deste ataque informático que ocorreu e dos vários que aconteceram desde o início do ano, passamos para o Parlamento, onde o ambiente está quente. Existe um cordão sanitário ao Chega. Bem, Costa diz que não quer receber o partido de André Ventura. Também há quem diga que Diogo Pacheco Amorim, candidato do Chega, ou protocandidato do Chega a vice-presidente da Assembleia da República, não deve ser eleito. O AIL quer ficar a meio no Parlamento, entre o PS e o PSD, e o PSD está contra. E ainda, mais de 80% dos votos do Círculo Eleitoral da Europa e 2% do Círculo fora da Europa foram anulados nestas eleições. É muita coisa desde as eleições, Silvério Cunha. É. Mesmo muita coisa. Bom, vamos começar, eu até começo desde já, começo agora pelo último, inclusivamente, pela questão do círculo eleitoral
foram anulados. Eu fiquei escandalizado por várias razões. Primeira razão, eu sei que hoje dois partidos, penso eu, um deles é o LIVRE, o outro é um partido minoritário que não elege ninguém, é o VOLT. Vão apresentar no Tribunal Constitucional a contestação da não consideração dos tais 157 mil votos no círculo da Europa. Agora, há várias razões para isso, devo dizer. Em primeiro lugar, há um precedente, já em 19 se fez a mesma coisa, contou-se, isto é, contou-se normalmente o voto de uma certa forma, que implicava, inclusivamente, a lei prevê a fotocópia do cartão de cidadão, mas acontece que, como se sabe, também há leis gerais que proíbem que o nosso cartão de cidadão seja fotocopiado sem nossa autorização, o que levanta uma zona cinzenta. A lei já devia ter sido revista para clarificar tudo. Depois aconteceu algo um bocado estranho, é que, de facto, e para mim isso é inaceitável, sim, o PSD, a princípio, disse que estava tudo muito bem, mas depois inviabilizou a questão da contagem dos votos no Círculo da Europa, mas curiosamente não inviabilizou a contagem dos votos fora do Círculo da Europa. Portanto, acontece que na mesma eleição deitaram-se fora 157 mil votos de um lado, e no outro aparentemente foram muito menos, e seja como for, não alterou o resultado das eleições, porque como se sabe, é o PS e o PSD que vão ter sempre os mesmos deputados do costume. Portanto, a questão está na questão dos princípios, digamos assim. E eu acho, com toda a franqueza, que este desleixo sistemático em que não rever a lei, o desleixo quanto aos critérios, haver um duplo critério, o precedente, em 19 já aconteceu o problema, já devia ter sido resolvido. E o precedente, que efetivamente é não quererem, é escandaloso o precedente incrível que é considerar numa sala os votos e noutra sala não considerar os votos. E o partido que censura num caso, numa sala, na outra sala não censurou. Não tem sentido nenhum, e eu até digo uma coisa, isto para mim não é uma questão até do PSD. O PSD foi legalista num caso e no outro caso não foi. Mas se fosse legalista, muito bem. Agora, isto já devia ter sido resolvido. Portanto, eu penso que é um escândalo medonho e deviam rolar cabeças nas entidades competentes que não trataram das questões a seu tempo. Ponto. Quanto à questão da iniciativa liberal, devo dizer que é uma coisa um bocado curiosa pelo seguinte, porque o PSD não quer que a iniciativa liberal se situe rigorosamente ao centro entre, digamos assim, o PSD e o PS. É uma questão simbólica, claro, a gente já percebeu, e é uma questão que não passa de uma simples provocação da iniciativa liberal. Mas é bom lembrar uma coisa, isso foi o que eu disse aqui, aliás, na semana passada, não é? Os liberais, pela Europa fora, têm um comportamento muito diferente da nossa iniciativa liberal. É bom lembrar até que os liberais europeus são no Parlamento Europeu uma força à parte e até estão em alguns países estão em coligações com governos de esquerda, digamos assim, os verdes e os socialistas. E, portanto, os nossos liberais, a iniciativa liberal, a primeira coisa que tem que fazer é declarar qual é o seu liberalismo. Porque de facto não tem sentido se não declarar. Porque há liberalismo do centro-esquerda, há liberalismo do centro-direita e há liberalismo da direita. À direita. Portanto, a iniciativa liberal tem que dizer qualquer coisa sobre isso. Foi uma tentativa, a meu ver, apenas para ficar no mapa, porque não penso que seja uma questão muito importante a esse nível, mas acontece que acho graça que só mostra uma coisa, é que a iniciativa liberal tem que se clarificar. Se ela for igual aos Lib Dems, por exemplo, ela está entre o PSD e o PS, de facto. Mas se não for, está mais à direita. O programa da Iniciativa Liberal, de meu ver, é um programa interessante. Eu já agora queria comentar esse ponto. É interessante porque chama a atenção para o liberalismo, é verdade, mas parece-me mais uma variante improvisada do chamado liberalismo libertário, que é uma variante do liberalismo, aliás, relativamente recente, e que tem até um grande pensador que já morreu, mas que escreveu um grande livro, Robert Nozick, que escreveu um grande livro intitulado Anarquia, Estado e Utopia, onde cria a privatização de tudo, inclusive da polícia e das Forças Armadas, que é uma coisa que deu muito que falar e muito que escrever. Há milhares de artigos e livros sobre as teses de Robert Nozick, que morreu aí para aí em 2002 e ainda podia ser vivo. Acontece que em Cida Liberal parece-me, por exemplo, claramente adepta de princípios de Nozick. Pois bem, que o digam. Se assim for, de facto, estão à direita do PSD. Se não for assim, estão à esquerda do PSD. Pronto. Essa portanto, a questão que se põe. Quanto à questão do vice-presidente da Assembleia da República, bem, aí põe-se a questão em dois planos, a meu ver. Em primeiro lugar, a questão é simplesmente esta: vai-se a votos e os deputados aqui elegem, portanto não tem, o Chega pode propor um vice-presidente, vai ser votado ou não e a maioria decidirá se ele é ou não é. Portanto não há uma espécie de direito natural ao lugar.
E há muitos precedentes na nossa Assembleia da República de pessoas que estavam para ser, até Fernando Nobre estava para ser presidente e não foi, não teve os votos suficientes. E ninguém nessa altura disse nada. Portanto, não vejo razão para que agora a questão se coloque. Outra questão mais funda é a questão que se coloca com Diogo Pacheco Amorim por uma razão e que se prende com outro tipo de problemas, que é um problema de facto que, aliás, o Chega também, André Ventura nunca respondeu muito bem, muito claramente sobre isso. Eu lembro aqui que André Ventura, por exemplo, escreveu uma tese de doutoramento em Direito, onde defende exatamente o contrário daquilo que diz no Chega. E acontece que, uma vez foi até interrogado sobre isso, e teve, a meu ver, a infeliz declaração de dizer que uma coisa é ciência, outra coisa são as opiniões políticas. Ora, isto não tem sentido em Direito e em ciência política, não é? Não tem o menor sentido, tem que haver coerência. Ora bem, sucede que o caso que é este, nós todos temos, e que eu acho que é mesmo assim, após o 25 de Abril nós tivemos pessoas do regime salazarista que se integraram na ordem constitucional de 25 de Abril sem problema nenhum. Adriano Moreira é o grande exemplo disso. Veiga Simão é outro exemplo disso. Foram ministros Salazar, foram ministros Marcelo Caetano, Germán Saraiva foi embaixador e ministro, integraram sem problema nenhum. Porquê? Porque muitos deles, inclusivamente, fizeram aquilo que se chama uma travessia ideológica. O caso mais interessante para mim é um caso que pouca gente conhece, que é o caso do professor Adriano Moreira, que faz 100 anos este ano, diga-se passagem, e que continua a escrever, felizmente, e que de facto é autor de uma obra extensíssima, onde ele fez uma revisão, digamos assim, do seu pensamento e uma revisão profunda do seu pensamento. Mas há outros exemplos até que de pessoas que não chegaram ao 25 de Abril, devo dizer. Dou um exemplo também muito interessante que é muito pouco conhecido. Havia um grande pensador de direito em Portugal, que era um grande salazarista, Emílio Salazar, o professor Cabral Moncada, Luís Cabral Moncada, que tem um neto, aliás, que é professor universitário com o nome dele, mas eu falo do avô, cuja obra eu tenho, e que num dado momento se desencantou com o salazarismo e escreveu obras que efetivamente se colocaram fora, digamos assim. Ele era discreto, era um professor catedrático da Faculdade de Direito de Coimbra, era discreto e escreveu obras que eu tenho, aliás, e que lendo-as nós verificamos perfeitamente que ele era um democrata cristão e que já tinha abandonado a ideia de uma ditadura a Salazar. Nunca levantou problemas, mas foi escrevendo prefácios, foi escrevendo e escreveu depois uma obra em 2 volumes, onde se posicionou claramente sobre a questão. Portanto, houve pessoas que passaram, digamos assim, a pensar de uma forma diferente, fizeram aquilo que se chama uma travessia diferente. O que aconteceu lá dos antigos comunistas. Houve comunistas que deixaram de sê-lo e explicaram porquê. E, portanto, essas pessoas, como eu costumo dizer, estão perfeitamente dentro daquilo que é, digamos assim, o arco, a meu ver, constitucional. Eu aqui, relativamente a isto, eu só posso dizer o seguinte em termos teóricos, porque os deputados podem eleger quem quiserem, ou não eleger. Em termos teóricos é assim, eu sigo, muito francamente, a doutrina do Tribunal Constitucional Alemão, que a fixou desde 1949, quando a democracia cristã teve durante 30 anos ou 25 anos, sistematicamente, a maioria absoluta no Parlamento. Só havia 3 partidos, a democracia cristã, os liberais e os socialistas ou sociais-democratas. E acontece que a democracia cristã, o Tribunal Constitucional Alemão, fixou uma doutrina que é esta. A Constituição determina uma imagem antropológica, digamos assim, do homem e da sociedade que queremos ser. E para isso é mais fechada, mais aberta, e acontece que a Constituição alemã, como a Constituição italiana de 48, como a nossa de 76, como a espanhola de 78 e outras, como a mexicana de 1917, que é um caso engraçadíssimo, antigo, são constituições que são constituições chamadas pluralistas. E, portanto, no arco constitucional integram-se todos aqueles que se obedecem a essa imagem, a essa narrativa. E o Tribunal Constitucional Alemão diz que quem não se integra não pode estar. E é por isso que a senhora Merkel, por exemplo, nunca deixou que o Partido da Extrema-Direita Alemã, a AfD, entrasse para comissões parlamentares e entrasse para lugares de vice-presidentes do Parlamento. A AfD alemã, por exemplo, como eu já aqui disse, já teve 15% e agora baixou para 13% e agora baixou para 10%. A AfD, por exemplo, está tolerada pelo Tribunal Constitucional, porque tem um programa que não propõe revisões dos limites materiais da Constituição, coisa que o Chega propõe. E, além do mais, o Tribunal Constitucional alemão declarou expressamente, e não declarou inconstitucional, a senhora Merkel ter dito que as forças de segurança, incluindo os serviços secretos, passavam a fiscalizar diretamente a AfD, que está publicamente fiscalizada. E sempre que há um problema qualquer nas Forças Armadas ou na polícia,
com polícias que tenham qualquer tipo de ligação a isso, são detidos, presos, condenados e demitidos os seus colegas. E a senhora Ursula von der Leyen, quando foi ministra da Defesa da Alemanha, da CDU também alemã, dissolveu uma divisão inteira do exército por causa disso. Portanto, os alemães são perentórios, e o Tribunal Constitucional Alemão, que é constituído na maioria por democratas cristãos, ou seja, por pessoas do CDS de lá, é bom dizê-lo, acontece que são perentórios nisso e não deixam escapar nada. Ora bom, com isto eu concluo dizendo, o problema de Diogo Pacheco Amorim, neste caso concreto, é que ele é uma pessoa que, por acaso, ele é, claro, um bocado mais velho que eu, e acontece que, mas eu lembro do círculo, Júdice também pertencia a esse círculo da extrema-direita que havia antes de 25 de Abril, era a Cidadela, e acontece que editava alguns livros e por aí fora, e pertenciam, portanto, a um grupo que achava Marcelo Caetano perigoso, um traidor, e que achavam que se devia fuzilar ou matar Sá Carneiro, digamos assim, que se ia tratá-lo como se fosse um comunista normal. Portanto, era um grupo desse tipo. Ora, o que eu tenho ouvido de Diogo Pacheco Amorim é que ele repete a mesma coisa de há 50 anos. Bom, claro que naturalmente uma pessoa destas nem devia querer ser vice-presidente da Assembleia da República porque ele é contra o sistema parlamentar. Ele é daquela fase, e termino, é bom lembrar que Salazar teve duas grandes evoluções, uma até para a Segunda Guerra Mundial e outra depois. Depois da Segunda Guerra Mundial, Salazar chamou a Portugal uma democracia orgânica. Até lá, ele escreveu, está escrito nos discursos deles, no volume, que o regime português era um regime antiliberal, antidemocrático e antiparlamentar. Isto está escrito por Salazar. Ora, acontece que, efetivamente, esses grupos diziam isto. E, portanto, uma pessoa que é antiparlamentar e antiliberal e antidemocrática, naturalmente nem deve querer ser, nem deve querer ser. Isso é uma coisa que eu acho que é uma contradição nos termos. E, portanto, mas eu acho que a questão não se põe assim. Aí é assim, sigo a doutrina, da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão e, por outro lado, acho que a questão não se põe a esse nível para já, porque isso por-si-á um nível de outro género, põe-se ao nível dos deputados no segredo de voto deliberarem o que entenderem. Fica claro. Agora, eu devo dizer uma coisa, deixe-me só concluir esta ideia, devo dizer uma coisa que é a seguinte, eu penso, no entanto, que há muita gente que diz que assim o Chega vai se vitimizar, mas o Chega, a meu ver, vitimiza sempre por uma ou por outra razão. Acontece que o que vai acontecer, infelizmente, nesta legislatura que vai aparecer, é que não é só o Chega que se vai vitimizar. É que, num dado momento, pode acontecer que esse remédio pegue noutros e os outros passem também a vitimizar. E passem a vitimizar-se e a atacar-se uns aos outros na base disso. Isso é muito perigoso, porque devemos ser objetivos nisso. Por isso é que eu sou objetivo, olhando para aquilo que na Alemanha tem sido feito e acontece em termos jurídicos, e olhando para o caso concreto dos nossos portugueses aqui, que na verdade sempre declararam sendo contra o sistema onde agora estão integrados. Deixe-me só acabar por dizer uma coisa, é o seguinte. Tem mesmo de terminar. Eu vou terminar, dizer uma coisa. Os partidos, naturalmente, quando entram para o Parlamento e são antissistema, com o tempo vão abdicando de várias coisas do antissistema. É o caso, aliás, do PCP e do Bloco de Esquerda. Isso foi escrito, aliás, há muitos anos, nos anos 50, por um grande politólogo francês, que ficou célebre por ter escrito um ensaio sobre o assunto, Georges Lavaux, em que dizia que os partidos tinham duas funções, as latentes e as manifestas, e as latentes acabavam por ter um tubo de escape no Parlamento. Pronto. Era melhor sair no Parlamento, dizia ele, do que na rua. Ora bom, pode acontecer que chegue a esse ponto, como aconteceu na Itália, por exemplo, até certo ponto, e como aconteceu com Marine Le Pen também até certo ponto. Zemmour já é o contrário. Portanto, pode acontecer isso. Quando acontecer, eu cá estarei para dizer isso. Não é? José Faustino, bem, temos eu aqui estes pontos da temperatura elevada à volta da política e no Parlamento. Começas pelo cordão sanitário ao Chega? Vou, e para vitimização, aquilo que o professor Silvério Cunha falou. Claro que se vão vitimizar. O problema, quando os partidos, há o risco, de facto, de qualquer um se vitimizar, até da maioria absoluta, até o Costa se pode vitimizar. Também faz isso de vez em quando. O problema é se tem razão ou não tem quando armam esse número. Se tem razão ou não. Por exemplo, se quero ir ao cinema, os bilhetes estão lá, não estão esgotados, eu estou nos meus direitos todos de cidadão e não me deixam ir, eu faço-me vítima. Digo que sou vítima e sou de facto. Vamos lá ver. O Chega, quer se queira, quer não, democraticamente é o terceiro maior partido em Portugal. Ponto. Não há dúvida nenhuma disto. E como a democracia é diferente das ditaduras, eu não sei, ainda não tenho para mim como provado que o Chega defende uma ditadura ou quer destruir o sistema parlamentar democrático.
Eles dizem que não, mas não sei, não havia lado nenhum contrário disso. Admito que haja gente maluca para tudo dentro do próprio Chega e dentro de outros partidos, há gente para tudo. Mas, para todos os efeitos, eles concorreram, portanto, inscreveram-se, concorreram, elegeram um deputado, agora elegeram 12, não é? Portanto, é o terceiro maior partido em Portugal. Ponto. Não há aqui dúvida nenhuma. E depois, o que é que acontece? Os democratas e os partidos democráticos devem fazer aos outros aquilo que gosta que lhe façam a eles. Portanto, a grande lição que se pode dar a alguém que tem, que quer ser totalitário, é dar lições de democracia. Por exemplo, o primeiro-ministro recebe todos, menos o Chega. Faz mal. E ele agora vai se vitimizar, com razão. Porque o facto de o chamar não quer dizer nada. Até lhe podia chamar, dizer, eu sou o Dr. Eduardo André Ventura. Com o devido respeito, o senhor é um fascisoide. O senhor não pode, o senhor tem que se adaptar, enfim, com palavras acessíveis, né? E civilizadas e urbanas. O senhor é isto, o senhor é aquilo, o senhor não sei o quê, portanto a gente não se vai entender e tal, o senhor dava-lhe uma rebocada, digamos, política, claro, ele também respondia, depois até bebia um café se calhar junto, mas não adiantava nem atrasava nada. Mas ele não podia dizer, está a ver, nem comigo quer falar, o ditador não quer falar comigo, portanto, passa a vítima com razão, tem razão. Tem razão. Eu dou-lhe um exemplo muito simples, que tem a ver com a comunicação social. Há um programa de humor feito por um indivíduo bastante talentoso, que é o tal Ricardo Araújo Pereira, que entrevista toda a gente, menos o André Ventura e o professor do Chega. Eu não concordo. Peço imensa desculpa, mas eu não concordo. Porque o canal onde ele trabalha não é um canal doutrinário, é um canal neutro politicamente, como é a Rádio Diana. Se nós fizéssemos um programa sem justificação, entrevistávamos todos, menos um, isso estava errado. Jamais o Chega ou qualquer outro partido na área democrática que seja eleita é excluída da Rádio Diana. Mas é que nem pensar. Tem um tratamento exatamente igual aos outros todos. Quem quiser pode dizer, bom, se vocês mandassem, se calhar não faziam assim. Não sou eu que digo. Mas podem dizer. Estão na vontade de dizer. O deputado Amorim, Pacheco Amorim, fez umas tropelias, falou da raça. Pode falar. Não tem problema nenhum. Ele não pode matar pessoas, nem pode fazer mal, mas pode ter opinião. É isso que a democracia nos dá. Pode ter opinião. Pode não gostar deste, daquele, diz que é caucasiano. Bem, está bem, seja, faça bom proveito. E o outro é azul, e o outro é amarelo, e o outro é qualquer coisa. Cada um é o que é, acabou. Até admito, e isso também se viu, que dissesse assim, bom, este senhor não serve. Mas, cumprindo a tradição, este a gente vota contra. Portanto, lá o outro, que isso é o que vai acontecer. Não quer dizer que não houvesse ali naqueles 12 deputados alguém minimamente aceito até para, vou agora condescender, não é aquilo que penso, para a educação democrática. Dentro daquele princípio que o professor Silvério Cunha disse, é melhor estar dentro do Parlamento do que estar na rua a gritar. Ou seja, desde o aparecimento do Chega até aos dias de hoje, os outros todos têm feito exatamente aquilo que o Chega quer que façam. Porque quanto mais coisas destas fazem, mais votos o Chega tem. Ainda se arrisca a ser o segundo e depois o primeiro. É exatamente ao contrário. Eu lembro um pormenor que o professor Silvério Cunha sabe, e se eu estiver errado, desminta-me. Quando Hitler surgiu e o Partido Nazi, e eu não vou perder tempo a falar sobre o Partido Nazi, que se chamava Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, fazia comício, com entradas pagas, curiosamente. E o que é que aconteceu? Os socialistas e os outros iam lá armados de pau bater nos indivíduos que iam a esses comícios, à entrada e à saída dos comícios. E o que é que o partido fez? E o Hitler fez? Arranjaram umas forças pró-militares do partido para ir bater nos outros e para se defenderem. Começaram, aliás, a organizar comícios já preparados para a sarrafada. Este é que é o ponto, é preciso perceber a história e ler a história. Portanto, eu não estou a dizer que o Chega que é nazi ou seja lá o que for. Para todos os efeitos, o Chega está enquadrado dentro do regime democrático, que é o terceiro maior partido português. E tem que ser respeitado e tratado como tal. Mas nada. Portanto, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. E todos os outros partidos devem tratar todos por igual. Se agora o Bloco de Esquerda, ou o PC, a Iniciativa Liberal, seja quem for, se vitimizar, levam para o mesmo caminho. Está-se a vitimizar sem razão. Portanto, foi tratado como deve ser. Pronto. Sobre isso, estamos falados. Em relação à Iniciativa Liberal querer ficar no meio, tem toda a razão, na minha opinião.
O professor Silvério Cunha puxa estas coisas para uma coisa mais profunda do ponto de vista teórico. Para mim, a iniciativa liberal está perfeitamente localizada na questão do liberalismo. Isso nós verificamos. Nas últimas matérias tratadas nos últimos anos, a iniciativa liberal situa-se perfeitamente ao centro. Para já, não privatiza tudo, nem a polícia. O professor Silvério Cunha não leu bem, eu não li isso. Não é para privatizar. Não. Eu não disse que era eles. Eu disse que era o tal Tiago. Pois, não, mas eu não percebi bem. Não. O que se diz é privatizar o mais possível e o Estado o menos possível intervir na sociedade civil. A polícia não, a polícia é do Estado. O ensino é misto, a saúde é mista. Eu agora não sei qual é o terror que se arranja, não estou a dizer que é o professor Silvério Cunha, sobre o liberalismo. Nós tivemos, no tempo do engenheiro Sócrates, que era do Partido Socialista, aqui em Évora, um hospital a funcionar perfeitamente em regime liberal do Estado. Chamavam-se unidades, ajuda-me, Matias, unidades públicas de... ainda se chama. Falas das entidades públicas empresariais que antes foram SAs. Sim, mas continuam a ser entidades públicas empresariais. Exatamente. Que foi a entidade jurídica que sucedeu às SAs, Sociedades Anónimas, porque o Hospital do Espírito Santo chegou a ser uma SA. Falsas SAs. Essas unidades públicas empresariais tinham um nome bem escolhido. Continuam a ter. Autonomamente esse nome, mas deixaram de ser. Isso é uma entidade liberal. A extensão, por exemplo, da ADSE, toda a gente, é o que a Iniciativa Liberal defende. Isto é bom de perceber. Portanto, isto pode-se entender que a pessoa com liberdade para escolher o que quiser na assistência social, em tudo, fazer seguros ou não fazer seguros, a previdência, etc. A capitalização da segurança social leva-nos muito longe, eu não me vou meter por aí. Mas, ao mesmo tempo, também defende a interrupção voluntária da gravidez, a legalização das drogas, a eutanásia. Isto é de esquerda, do bloco de esquerda, extrema esquerda. Ora, defendendo privatizações e estas coisas, parece a mim, assim a olho nu, não é? Que o sítio melhor, eu sempre disse isto, acho que já falámos aqui isto uma vez, o sítio melhor onde eles estão é justamente no meio do Partido Socialista e do PSD. É claro, isto também não há de ser um ponto de grande importância, mas era justo. E eles têm a razão em se sentir melhor ali. Entalados. O PSD que não quer. Não, o PSD que não quer, mas eu já disse que o Dr. Rui Rio, passando, não o quero ofender pessoalmente, politicamente é estúpido, peço desculpa. Agora, o que é que ele tem que comprar essa guerra? O que é que prejudica a ele? O Partido Social Democrata, o PSD, tem que firmar a sua identidade ideológica por uma localização geográfica no Parlamento da Iniciativa Liberal. É uma coisa. Isto não lembra a ninguém, ao professor Silvério Cunha. O senhor é que se pode lembrar disto para estudar no laboratório da ciência política. Isto não lembra a ninguém. Isto é só uma coisa académica. Isto não passa para a cabeça de ninguém. Bom, em relação à questão do Circo da Europa, vamos lá ver. A eleição para se cumprir, eu até pensava que era proibido fotocopiar cartões de cidadão, mas pelo visto não é. Tem que se enviar e tudo. Seja como for, armar uma barafunda de todo o tamanho, quando podiam perfeitamente ter alterado a lei e as coisas resolviam-se com o tal código de barras ou qualquer outra coisa. Portanto, armar um sarilho tão grande, já se sabe que a Comissão Nacional de Eleições não é para brincadeiras e disse que aquilo era fraude eleitoral. E se eles dizem, quem sou eu para dizer o contrário? Tem que vir os tribunais dizer o contrário. Agora, têm aliados, outros requereram. Há uma coisa que eu digo, como resumo, é que anular 100 e tal mil votos, ou que já foi... 157 mil. Quanto? 157 mil. Não é propriamente um grande incentivo para os imigrantes votarem nas próximas eleições. Ora, sobre o que lá se passa fora e sobre a Covid-19, onde é que estamos? Estamos na reta final do nosso programa, isso é certo. Agora, e de forma bastante rápida, falamos sobre o comboio da liberdade, mas também o levantamento de restrições. Há lutas na estrada e, no caso do Canadá, que estão a chegar também à França, mas no Canadá, desde o dia 30 de janeiro, que Ottawa está bloqueada, e já passaram 12 dias, uma informação que até parece que nos tem passado um pouco à margem, porque estes camionistas não querem ser vacinados compulsivamente para poder entrar no Canadá, nas suas viagens entre o Canadá e os Estados Unidos. É um protesto que está agora a chegar à França. No entanto, por exemplo, aqui na Europa, assistimos a medidas que são de levantar diversas restrições devido à pandemia. Silvério Cunha, aparentemente parece estarmos perante comunicações ambíguas, mas neste comboio da liberdade isto tomou proporções que não se esperava, especialmente no Canadá. Sinteticamente, pode dizer-se uma coisa, aliás, já chegou a Bruxelas e em Bruxelas foi proibido. Portanto, essas manifestações foram todas proibidas em Bruxelas.
Acontece que no caso do Canadá, claro, nós estamos perante um conjunto de pessoas em muitas sociedades que continuam a ser, digamos assim, anti-vacinas, e acontece que essas pessoas, em certas culturas, são mais afirmativas dessa maneira, até porque têm um sentimento, digamos, de pertença a um Estado federal, que é o caso do Canadá, como é o caso dos Estados Unidos, muito mais diluído. E, portanto, acontece que isso sucede dessa maneira. No caso, tanto francês, é um caso também de outro género, temos ainda um conjunto muito grande de milhões de pessoas que não estão vacinadas e, portanto, continua a haver, pode dizer-se pandemia nesse sentido. Agora, a pandemia continua a existir, agora o que está a acontecer é que ela está, digamos assim, aparentemente a ficar mais branda, por um lado, menos mortos, por outro, embora no nosso país, ao contrário que se julga, estão a morrer bastantes pessoas por dia, o que é nada daquilo que já foi, mas estão a morrer bastante, isto é, não estão a morrer aquelas 3, 4 pessoas de gripe que morrem habitualmente todos os anos, não é? Estão a morrer aos 50, aos 40, aos 50, enfim. Agora, o que está a acontecer é que, digamos, eu estou convencido e acabo aqui, a esmagadora maioria dos governos europeus está com a convicção de que vai haver, digamos assim, a prazo, vai haver aquilo que disse o Ministro da Saúde, que já saiu, o antigo Ministro da Saúde da Alemanha, da CDU. As pessoas ou ficarão vacinadas pelo vírus, ou vacinadas pelas vacinas, ou então estarão mortas. Ponto. E foi assim que ele disse na televisão, o que causou um grande escândalo, diga-se de passagem. E eu acho que os governos estão-se a preparar para, de facto, não estou a dizer que seja justo até, mas de facto acabar com a ideia de que há uma pandemia, que estamos numa endemia, como diz o Sr. Presidente da República, que já estamos. E acontece que eles estão-se a preparar para isso e, portanto, vão levantar todas as restrições. Em muitos países já se pode andar à vontade, mas então, a única coisa, e cabe mesmo com isto, a única coisa que eu acho estranho, e para ser franco, acho pouco convincente para as populações, e é a fraca comunicação. Por exemplo, a Itália agora está a levantar muitas restrições, mas há dias o Draghi, que é uma pessoa, enfim, considerada sensata, etc., pôs a polícia da rua e pôs os não vacinados quase, não darei sequestro, mas não podiam entrar sequer em transportes públicos, não podiam entrar em restaurantes, não podiam retirar em recintos fechados, não podiam fazer isto, não podiam fazer aquilo, e a polícia dava na rua, ele encheu as ruas principais cidades italianas com polícia a fiscalizar os cidadãos. Bom, o governo austríaco fez aquilo que fez, confinou 2 milhões de pessoas e disse-lhes que quem não quisesse vacinar-se e perdia sem regalias de teletrabalho sequer, etc, etc, etc. E de repente agora está toda a gente a levantar a tenda e a barraca, digamos assim, a dizer que afinal isto está a passar. Eu sinceramente acho que a questão é esta. Este vírus veio e vai ficar, como naturalmente acontece com todos estes vírus. E só mediante um combate sistemático que vai demorar agora com novos medicamentos, novas vacinas, melhores medicamentos, um medicamento, ou assim uma coisa do género, isso vai acabar. Portanto, eu acho que é tudo uma questão que este ano o José Faustino já defendeu aqui um certo otimismo a esse respeito. Eu também sou otimista, embora eu sou optimista, melhor dizendo. Eu sou otimista neste sentido. Acho que, de facto, cientificamente vai haver um grande avanço na medicina a esse nível. Mas o que há é um problema, é que se não houver uma massa muito grande de pessoas vacinadas, digamos assim, a endemia não é endemia. Está sempre pandemia, porquê? Porque passará sempre por entre os pingos da chuva de alguns, mas continuará a matar bastante gente. Porque nós temos já neste momento, este ritmo, já temos 20 e tal mil pessoas mortas. E nunca se pensou em tal. Portanto, acontece que eu acho isto, pronto, acho que se está a preparar para se levantar as restrições todas, mas perante uma doença que continua a existir e continua a matar muita gente. E, portanto, eu acho que dizer que estamos no fim da pandemia é ainda cedo demais, embora naturalmente ela esteja a ser controlada, e eu tenho a esperança que de facto 22 seja um ano de dobragem do cabo, digamos assim, das tormentas da pandemia, para caminharmos para uma endemia e, claro, com os tratamentos que há. Nesta ambiguidade de comunicação, José Faustino, a situação no Canadá do comboio da liberdade e aquilo que provocou numa cidade como Ottawa, com todos estes dias, quase 2 semanas, de capital bloqueada, não é? Vamos ver. O comboio vale o que vale. Os comboios das liberdades e estes movimentos, eu não dou para este peditório. Há um exagero da parte dos negacionistas, das pessoas que de facto sentem problemas no seu dia a dia, no trabalho, isso é aí que as coisas de facto contam, e naquilo que é preciso fazer, e não lá nos recreios e dessas coisas todas, e depois as coisas são aproveitadas e vai
descambando nisto tudo e já está quase a nível mundial e pronto, agora é tudo uma maravilha. Eu acho que tudo coisas evitáveis. E depois as autoridades, como o professor Silvério Cunha disse, não dão bons sinais às pessoas e portanto há uma desorientação. Eu sou um leigo na matéria, como sempre disse, mas penso como gosto de pensar nas coisas, continuo otimista, mas sou muito paciente. E tenho uma solução para isto, porque desde o princípio percebi esta situação, faço para perceber a evolução das coisas e volto ao princípio. O vírus, como qualquer vírus, transmite-se por chamados gafanhotos, perdoem-me o termo, de uma pessoa a falar com a outra, ao pé, a uma distância de menos de 2 metros, os gafanhotos passam e saem os aerossóis, as bolinhas onde eles vão, e eu respiro isso. É assim que eles transmitem. Se pensarmos nisto, e se pensarmos que isto se vai resolver até ao final, até ao princípio do verão, até junho, coisa assim, isto leva outra volta, eu continuo a pensar nisso, que diabo, estamos em março, abril, maio, junho. Na pior das hipóteses, estamos a 4 meses. Levantar restrições, sim. Todas, não. Eu tenho uma solução que aqui deixo que é muito simples. Vamos ver. Campos de futebol, estádios de futebol, bares, discotecas, e tudo onde as pessoas queiram ou possam ir, mas que não sejam obrigados a ir, à vontade, sem máscaras, estejam lá como eles quiserem. Não tem problema nenhum. Podem lá estar à vontade. Saem de lá, metem a máscara. Dentro, na rua e fora dela. Agora, nos sítios onde as pessoas são obrigadas a ir, nomeadamente supermercados, restaurantes, padarias, pastelarias e cafés e afins, Farmácias. Farmácias têm que usar máscara. Peço desculpa. Têm que usar máscara. Toda a gente tem que usar máscara, até junho, pelo menos. É claro, eu ando na rua, dou minhas passeios para a rua, quando não está ninguém, vejo na rua nem ninguém, eu tiro a máscara. As pessoas aproximam-se, eu ponho a máscara. Isto é uma coisa que não dá trabalho nenhum. Que diabo? Já tivemos pior. Agora, o que é que eu quero ir para a bola? Eu não sou obrigado a ir à bola, eu não sou obrigado a ir à discoteca, eu não sou obrigado a ir a um bar. É como onde se fuma e onde não se fuma. Em rigor, até se pode um bar, por exemplo, alguns estabelecimentos intermédios, por exemplo, um bar, pode dizer assim, é obrigatório o uso de máscara, embora tenha que tirar a máscara para beber a cerveja ou a bebida que for beber. Portanto, é mais complicado, mas há umas coisas intermédias que se podem pensar. Agora, o princípio é este, onde as pessoas não são obrigadas a ir, mas querem ir, podem estar à vontade. Mas quando vêm cá para fora, ou nos sítios onde convivem socialmente com os outros, nas relações interpessoais obrigatórias, digamos assim, têm que se proteger com a máscara, com o gel e com essas coisas todas. Aliás, eu acho que há coisas que vieram para ficar. O Zoom veio para ficar, o gel veio para ficar, a gente limpar as mãos é uma coisa bastante higiênica, a máscara eventualmente veio para ficar, com o vírus também veio para ficar, com a gripe, com essas coisas todas. Portanto, eu acho que isto é uma medida de cautela perfeitamente aceitável. Para que é que nos vamos precipitar? Não, acabou. Para quê? Depois não temos a garantia que os hospitais têm a resposta. Faltam 4 meses para estarmos à vontade. E mesmo aí, que trabalho me dá pôr a máscara quando vou para a praia? Na praia não uso máscara nenhuma. E quando venho da praia, meto a máscara. Onde me cruzo com as pessoas. Vou ao café, vou ao restaurante, levo a máscara. Sento-me na mesa para comer, tiro a máscara. Saio, ponho a máscara. Mas qual é o problema? São 4 ou 5 meses. Por que tanta impaciência? É isto. Agora, também não há uma comunicação, nem uma explicação clara. E eu gostava que algum especialista, um infecciologista, qualquer médico, qualquer pessoa da especialidade, me diga se eu estou enganado. Se, tendo esta prática, se isto não se atenua bastante. Muito bem. Eu acho Fica a análise esta questão. Chegamos assim ao final da revista da semana com Silvério Cunha e José Faustino. Mas deixa-me só dizer uma coisa, Matias. Para a semana temos aqui a Ucrânia. O problema está a aquecer. O problema está a aquecer e vamos falar sobre ele naturalmente e não o temos esquecido. Temos tratado noutros programas, mas provavelmente para a semana cá teremos este assunto. O encontro está marcado consigo para de hoje a 8 dias, precisamente, com José Faustino, Silvério Cunha e comigo também, Luís Matias. Boa tarde. Boa tarde.